Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem e bela mulher chamada Ester, que ascenderia a uma posição de grande influência e corajosamente salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Susa, o rei Xerxes organizou um grande banquete de 180 dias para exibir a riqueza e o esplendor de seu reino. No final, fez uma festa de 7 dias para o povo. No 7º dia, alegre pelo vinho, ordenou que a rainha Vasti viesse exibir sua beleza, mas ela recusou, enfurecendo-o. Seguindo o conselho de seus conselheiros, Xerxes depôs Vasti, tirando-lhe o título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, uma busca foi conduzida por todo o império pelas mais belas jovens virgens. Elas foram trazidas para o harém do rei sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei encarregado das mulheres. Entre essas mulheres estava Ester, também conhecida como Hadassa, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Mardoqueu pediu que Ester não revelasse que era judia. Depois de 1 ano de tratamentos de beleza, cada jovem era apresentada ao rei. Quando chegou a vez de Ester, ela agradou a todos, inclusive ao rei, que gostou tanto dela que colocou a coroa real em sua cabeça, fazendo dela a nova rainha no lugar de Vasti. Ester, obediente às instruções de seu tio, manteve seu segredo de ser judia, sem revelar sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Mordecai, que estava sentado no portão do rei, ouviu uma conspiração para assassinar o rei Xerxes. 2 oficiais do rei, Bigtana e Teresh, conspiraram para matar o rei. Mordecai contou à rainha Ester sobre a conspiração e ela relatou ao rei, dando crédito a Mordecai. O assunto foi investigado, considerado verdadeiro, e os 2 oficiais foram enforcados. Isso foi registrado no livro dos Anais, na presença do rei. Um agagita chamado Amã foi elevado pelo rei Xerxes à mais alta posição de autoridade acima de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais no portão do rei se ajoelharam e prestaram homenagem a Amã, como o rei havia ordenado. Mas Mordecai se recusou a se curvar ou a lhe prestar honras. Amã ficou cheio de raiva e procurou destruir não apenas Mordecai, mas todo o povo de Mordecai, os judeus, por todo o reino de Xerxes. Para determinar o dia mais favorável para executar seu plano, Amã lançou a sorte, chamada Pur em hebraico, e caiu no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi ao rei Xerxes e disse: há um certo povo disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não é do melhor interesse do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que seja emitido um decreto para se livrar deles, e eu colocarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e o deu a Amã para selar o decreto. O decreto foi enviado por correios a todas as províncias do rei com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, e saquear seus bens. A cidade de Susa ficou perplexa, mas o rei e Amã sentaram-se para beber. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas e entrou na cidade, lamentando-se em alta voz e amargamente. Em todas as províncias às quais o decreto do rei chegou, houve grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação.
As criadas e os eunucos de Ester vieram e lhe contaram sobre Mordecai. Angustiada, ela enviou roupas para ele, mas ele não as aceitou. Então Ester convocou Hataque, um dos eunucos do rei designado para atendê-la, e ordenou que ele descobrisse o que estava incomodando Mordecai e por quê. Mordecai contou-lhe tudo, inclusive a quantia de dinheiro que Hamã havia prometido pagar ao tesouro real para a destruição dos judeus. Ele também lhe deu uma cópia do decreto para a aniquilação deles, para mostrar a Ester, e a instou a ir à presença do rei para implorar por misericórdia e suplicar a ele por seu povo. Hataque voltou e relatou a Ester o que Mordecai havia dito. Então ela o instruiu a dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser convocado, o rei tem apenas que eles sejam mortos, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para eles. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, ele enviou de volta esta resposta: não pense que porque você está na casa do rei, você sozinho de todos os judeus escapará. Pois se você permanecer em silêncio, alívio e libertação para os judeus surgirão de outro lugar. Mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se você não chegou à sua posição real para um momento como este. Então Ester enviou esta resposta a Mordecai: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite ou dia. Eu e meus assistentes jejuaremos como vocês. Quando isso for feito, irei ao rei, embora seja contra a lei. Se perecer, pereci. Mas será pelo Senhor, meu Deus, pelo teu povo e pela tua causa. No terceiro dia, Ester vestiu suas vestes reais e ficou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Quando o rei Xerxes a viu, ele ficou satisfeito e estendeu seu cetro de ouro, poupando sua vida. Qual é o seu pedido? O que você tem, Rainha Ester? Até metade do reino te será dado. Até metade do reino te será dado. Ester convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Peça e te será dado. Ester convidou o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, venha com onde ela Amã revelaria ao banquete sua que eu vou petição. preparar amanhã. Amã saiu feliz e de bom humor. No palácio? Mas quando viu Mordecai no portão do rei e observou que ele não se levantou nem demonstrou medo em sua presença, ele ficou cheio de raiva. No entanto, Amã se conteve e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua esposa, Amã se gabou a ele sobre sua vasta riqueza, seus muitos filhos e todas as maneiras como o rei o havia honrado. E isso não é tudo, Amã acrescentou. Eu sou a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela deu. Mas tudo isso não me dá satisfação, enquanto eu vejo aquele judeu Mordecai sentado no portão do rei. Sua esposa, Zeresh, e todos os seus amigos disseram a ele: mande montar um poste atingindo 50 côvados e peça ao rei para empalar Mordecai nele. Então vá com o rei ao banquete e divirta-se. Essa sugestão agradou Amã e ele mandou armar o poste. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Então ordenou que o livro das crônicas fosse trazido e lido para ele. Foi encontrado registrado ali que Mordecai havia exposto Bigtana e Teresh, que conspiraram para assassinar o rei Xerxes. Que honra Mordecai recebeu por isso? O rei perguntou. Nada foi feito por ele, seus assistentes responderam. Na manhã seguinte, Amã entrou no tribunal para pedir a execução de Mordecai. Antes que Amã pudesse falar, o rei perguntou: o que deveria ser feito pelo homem que o rei tem prazer em honrar? Presumindo que o rei se referia a ele,
Amã sugeriu um manto real que o rei havia usado, um cavalo que o rei havia montado, com um brasão real. Então, que o manto e o cavalo fossem confiados a um dos príncipes mais nobres do rei. Honrar e o conduzam no cavalo pelas ruas da cidade, proclamando: isto é o que é feito para o homem que o rei tem prazer em honrar. Para seu horror, o rei ordenou que Amã honrasse Mordecai desta forma. Depois de desfilar Mordecai, Amã correu para casa em pesar, apenas para ser convocado para o segundo banquete de Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes perguntou novamente a Ester o seu pedido. Meu rei, se eu alcancei o seu favor, e se for do seu agrado, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Essa é a minha petição e o meu desejo. Nós somos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Quem é que tem essa intenção contra você, Esther? Onde está esse homem? Nosso adversário e inimigo é este perverso Amã. Então Ramã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei se levantou furioso e saiu para o jardim do palácio. Minha mãe, por favor, a senhora tem que me ajudar. Assim que o rei retornou, Amã estava caindo no sofá onde Ester estava reclinada. O rei exclamou: É isso mesmo? Você queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Assim que a palavra saiu da boca do rei, eles cobriram o rosto de Amã. Então Harbona, disse um dos eunucos: Amã construiu uma forca no pátio da casa dele, com 22 metros de altura. Ele o mandou armar para A intenção era Mordecai. enforcar Mordecai. Então que ele mesmo seja enforcado nela. Levem-no! Depois disso, a fúria do rei diminuiu. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Amã, e Mordecai foi à presença do rei. Pois Ester havia contado como ele era parente dela. O rei tirou seu anel de sinete, que havia recuperado de Amã, e o apresentou a Mordecai. Ester o nomeou sobre a propriedade de Ramã. Ester novamente implorou ao rei, caindo a seus pés e chorando. Ela implorou que ele pusesse fim ao plano maligno de Ramã. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester e ela ficou diante dele. Se agradar ao rei, ela disse, e se ele me considerar com favor, que uma ordem seja escrita anulando os despachantes que Ramã inventou e escreveu para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como posso suportar ver o desastre cair sobre meu povo? O rei Xerxes respondeu: porque Amã atacou os judeus, eu dei sua propriedade a Ester. Façam assim. Em meu nome, escrevam aos judeus o que bem lhe parecer. E selem o documento com o meu anel. Porque os decretos feitos em meu nome e selados com ele não podem ser revogados. Memucã, chame todos os meus secretários, que o novo decreto seja escrito na língua de cada povo. Todas as províncias, da Índia até a Etiópia, todas as 127. Eles escreveram todas as ordens de Mordecai para os judeus e para os nobres das 127 províncias. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou os despachantes com o anel de sinete do rei e os enviou por correios montados. O decreto do rei concedeu aos judeus o direito de se reunir e se proteger, para destruir qualquer força armada que pudesse atacá-los. O dia designado para os judeus fazerem isso foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Os correios saíram, estimulados pelo comando do rei, e o decreto foi emitido na cidadela de Susa. Quando Mordecai deixou a presença do rei, ele estava usando vestes reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto roxo. E a cidade de Susa realizou uma celebração alegre. Para os judeus, era um tempo de felicidade e alegria, alegria e honra. No 15º dia do 12º mês, o decreto deveria ser executado.
Neste dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas a situação se inverteu e os judeus levaram a melhor. Os judeus se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que buscavam destruí-los. Ninguém podia enfrentá-los por medo de que os judeus tivessem tomado todo o povo. Na cidadela de Susa, os judeus mataram 500 homens. Eles também mataram os 10 filhos de Amã, mas não puseram as mãos no saque. O número dos mortos na cidadela de Susa foi relatado ao rei naquele mesmo dia. O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Susa. O que eles fizeram no resto das províncias do rei? Agora, qual é a sua petição? Te será concedido. Se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também façam amanhã segundo o decreto de hoje. Que pendurem na forca os corpos dos filhos de Amã. Tem razão. Enquanto isso, os judeus nas províncias do rei se reuniram para se proteger e obter alívio de seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não puseram as mãos no saque. Isso aconteceu no 13º dia de Adar. E no dia 14, eles descansaram e fizeram dele um dia de festa e alegria. Mordecai registrou esses eventos e enviou cartas a todos os judeus por todas as províncias do rei Xerxes para que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar como o momento em que os judeus recebiam alívio de seus inimigos. Ele os escreveu para observar os dias como dias de festa e alegria e dar presentes de comida uns aos outros e presentes aos pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração que tinham começado, fazendo o que Mordecai havia escrito para eles. Portanto, esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Os judeus assumiram a responsabilidade de estabelecer o costume de que eles e seus descendentes deveriam, sem falta, observar esses 2 dias todos os anos. Esses dias de Purim nunca devem deixar de ser celebrados pelos judeus, nem a memória deve morrer entre seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos por todo o império. Todos os seus atos de poder e força, juntamente com um relato completo da grandeza de Mordecai, estão escritos nos anais dos reis da Média e da Pérsia. Mordecai, o judeu, era o segundo em posição depois do rei Xerxes, proeminente entre os judeus e tido em alta estima por seus companheiros judeus, porque ele trabalhou para o bem de seu povo e falou pelo bem-estar de todos os judeus. A vida de Ester é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria diante de grande perigo salvaram seu povo e deixaram um legado duradouro de esperança e libertação. Por meio de sua história, aprendemos sobre a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso significa arriscar nossas vidas, e o impacto incrível que a coragem de uma pessoa pode ter no mundo. Você quer que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes de animação? Então aqui está a sua chance de ajudar a fazer isso acontecer. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos que contem todas as histórias que levam a Jesus, algo que a grande mídia como a Disney nunca faria. Todo o nosso conteúdo é feito com muito carinho e dedicação para que você possa conhecer e se inspirar nas histórias da Bíblia. Mas para manter essa missão viva, precisamos do seu apoio. Ao continuar assistindo e interagindo com o nosso canal, você nos ajuda a produzir filmes emocionantes e poderosos que tocam a vida de cada pessoa que assiste. Obrigado por fazer parte desta jornada incrível. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Bíblia em Breve e ative o sino para não perder nossos próximos lançamentos.
Deixe seu like, comente suas ideias e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Agradecemos por assistir e por fazer parte desse propósito.